Bom dia, pessoal. A gente vai falar agora sobre o último tema, a apostila de vocês. A gente não vai conseguir fechar todos os temas. Vai ficar faltando a parte de ecologia, a parte de descobertas científicas, teoria da vida, biogênese, enfim. Mas como o tema evolução é um tema que possivelmente cai também no Enem, alguns concursos, né, até militares, Colégio Naval eu sei que cai. Mas assim, falando um pouquinho da questão de evolução, que é um tema que as pessoas às vezes confundem, que pode ser um termo usado no senso comum, que é o termo de evolução pessoal, né, de vida, né, a pessoa ascender na vida, subir, conforme ela vai estudando, conquistando as coisas. A evolução que a gente vai falar aqui é a biológica, ela demanda milhões de anos, muito tempo, e estudos, né? Estudos genéticos, bioquímicos, morfológicos, estudos arqueológicos, que são os fósseis. Então, é uma coisa mais a fundo. Na hora de selecionar os temas que eu ia fechar o ano, eu fechei evolução porque é uma coisa que todo mundo conhece, mas é um assunto que todo mundo conhece, porém a gente tem que frisar algumas coisas, né? Em relação a alguns pontos que a gente aprendeu e que a gente não sabe como que se desenvolveu. Então, primeira coisa, a gente tem dois lados da moeda. Antes da gente falar de evolução, que é o evolucionismo, havia a ideia de criacionismo, uma vertente chamada criacionismo. O que acontece? Você tem, antes dos estudos da evolução, você tem uma teoria que fala que a Terra e o Universo foram criados por um Criador, né? Uma força sobrenatural, que a gente conhece como Deus. E cada religião tem seu dogma, ou seja, sua base. Então, cada uma vai ter uma própria versão do seu criacionismo, dessa vertente. E usa como a Bíblia, né, precisamente o livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, para explicar como que o homem foi criado, que é o livro que vai falar sobre a criação do homem segundo a versão bíblica, né, religiosa. Então, para fechar o criacionismo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e não descende de nenhum outro ser. Já o evolucionismo já é uma teoria que veio mediante os estudos científicos. E aí tem uma pegada biológica, científica, né? Então não tem nada a ver com a parte religiosa e mítica que o pessoal fala. A gente vai ter que a teoria é fruto de várias pesquisas, porque é baseada em ciência, e iniciadas principalmente com Lamarck e Darwin, embora não citam Lamarck, e Lamarck também tem a sua importância. Darwin, ele viu que alguns animais tinham semelhanças, e viu que algumas características eram passadas e não, e os processos naturais ambientais poderiam fazer essas modificações, né, e selecionar os mais adaptados. Depois a gente vai ver. Viu que também existe concorrência, né, que por isso eu falei, o mais adaptado sobrevive, assim como a gente sabe que no dia a dia quem se adapta melhor à realidade, ela consegue sobressair mais do que os outros. E a obra principal não é a Bíblia, são os livros, né, dessa galera que a gente vai ver daqui pela frente. A Origem das Espécies é um dos exemplos, né, feito por Darwin em 1859. E aí ele deu o pontapé inicial para fazer a questão da evolução, seleção natural, que são palavras que a gente vai ver aqui bastante. Então é uma aula tranquila, né, a gente só tem que entender algumas coisas. Tá, eu falei de evolucionismo, mas como eu falei que é científica, você precisa de evidências, de provas. Primeira prova disso são os fósseis, que são evidências paleontológicas, né? Fósseis são organismos, seres que viveram há muito tempo na Terra e que você indica indícios, né, de ter parentesco com as espécies atuais. Então, são seres que viveram há mais de bilhões de anos atrás. E eles fornecem como que eram aqueles seres remotos, para ter uma ideia se tem algum ancestral comum, né, para a gente chegar às espécies que a gente tem hoje em dia. Segunda coisa, evidências anatômicas.
Você pode trabalhar com a homologia. Homo vem de igual, são estruturas semelhantes, né? Ou analogia, que mesmo que não tenha semelhança, tem alguma coisa que possa ser comparada. Então, a parte de semelhança, essa parte de evidências anatômicas é chamada de anatomia comparada. E aí você trabalha com essas duas vertentes, homologia e analogia. A homologia, ela quer ver se estruturas de organismos distintos, né, apresentam as mesmas origens embrionárias. E aí, você pode ter a ideia, né, mesmo que não execute a mesma função, tendo o mesmo folheto embrionário, pode ser que venha de um ancestral comum, né, chamado ancestral comum. Então, essa homologia entre dois seres distintos, de espécies diferentes, pode sugerir um grupo ancestral comum, porque eles podem ter a mesma origem embrionária. Isso é chamado, né, quando você tem várias linhas evolutivas ao longo do processo evolutivo, ou seja, vários raminhos de espécies diferentes, é chamado evolução divergente, porque você tem vários ramos, não tem ramo comum, né? Então, é uma evolução divergente. Isso é na homologia. Um exemplo de homologia vieram do mesmo folheto embrionário, porém executam funções distintas. Os braços dos seres humanos, pernas do cavalo, nadadeiras de baleia e assim por diante. Elas não fazem a mesma função, né? Porque o braço faz mais funções do que, por exemplo, faz uma função diferente da perna, porém eles vêm de um mesmo folheto embrionário. Isso é homologia. Agora, a analogia já trabalha com a questão da mesma função. Existe até uma semelhança de formas, né, anatômica, porém não necessariamente seja igual. Então, é uma semelhança morfológica, anatômica entre as estruturas e normalmente tem a ver com a questão da adaptação daquela espécie. Não vão refletir que são semelhança evolutiva, mas pode dizer que os ambientes naquela época diferentes selecionaram espécies diferentes, por exemplo. E o mesmo ambiente, se as espécies vivem no mesmo ambiente, selecionam organismos mais semelhantes, que são chamados órgãos análogos. Acho que a bateria está acabando, deu uma escurecida. E normalmente executa a mesma função. O tipo de evolução que a gente está falando aqui é uma evolução convergente ou adaptativa, né? Você vai ter o mesmo ramo ali, e aí, se você originar do mesmo ambiente, você vai ter uma mesma linhagem. Vai vir do mesmo ancestral só se for do mesmo ambiente, mas normalmente você não tem um ambiente só. Aí você vai ter evolução convergente na questão da analogia. Um exemplo que a gente pode ter são as asas das aves, né, com as asas dos insetos. São diferentes quanto à origem embrionária, porém elas vão executar a mesma função, que é o voo. Então, dito isso, a gente também tem, que eu esqueci de colocar, evidências embriológicas, que é a parte de embriologia e estudo de embriões, que você tem, você pega vários grupos animais, né, de seres, e vê a semelhança do padrão do desenvolvimento embrionário deles. E à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo, vão surgindo características diferentes e semelhanças vão reduzindo. E essa semelhança é bem nítida nos vertebrados, nos invertebrados não tanto. Então, a gente também tem a questão das semelhanças moleculares, que eu havia esquecido, que trabalha com a questão das proteínas, né? As proteínas, lembrando, são moléculas orgânicas formadas por aminoácidos com abundância no nosso corpo, né? E de acordo com a sequência de aminoácidos, você tem características fenotípicas, ou seja, características de olhos, características de cor de pele, etc. E assim você consegue prever quanto mais próximo evolutivamente são aqueles seres, maior a semelhança nas suas proteínas, né? Então, se eu tenho semelhança nas proteínas, eu tenho proximidade evolutiva, basicamente isso. Agora, falando das teorias evolutivas, a primeira que a gente tem é de Lamarck,
que na verdade ele nem tinha esse nome, ele ganhou depois que ele virou um cavaleiro na época, né, que chique. Em 1809, a gente fala muito do Darwin, mas a gente tem que priorizar o que o Lamarck fez. Escreveu um livro chamado Filosofia Zoológica, né? E aí ele deu o pontapé inicial nos estudos dele também. Ele fez essa primeira teoria baseado em argumentos que pudessem explicar. Ele não tinha tanta evidência científica, mas ele tinha hipóteses, né? E aí, para Lamarck, cada espécie de ser vivo, atualmente que vive agora, foi derivado de transformações, né, dos ancestrais comuns. E aí, de acordo com as ideias dele, o ambiente altera a forma dos seres vivos, sim. E essas condições ambientais podem favorecer algumas transformações nos seres vivos, porque há uma necessidade de adaptação às novas condições. Aí ele veio com duas paradas chamadas Lei do Uso e do Desuso, que é o exemplo aqui da girafa. As primeiras girafas, se você usa uma estrutura, ela se desenvolve. Se você não usa, ela atrofia. Um exemplo é a girafa, que ficou usando o pescoço para chegar a topos de árvores mais altas, né, frutíferas. E aí, à medida que ele foi usando, o comprimento do pescoço foi aumentando. E aí, ficaram as girafas de pescoços compridos. Isso é segundo o Lamarck. Ele não fala de seleção natural, de competição. Ele só fala que os seres vão se adaptando, né, aquelas condições ambientais novas. Então, lei do uso e do desuso, como eu falei, ele foca no desenvolvimento de um órgão ou estrutura de acordo com a sua utilização. Se você usa, ele desenvolve. Se você não usa, ele atrofia. É o chamado desuso. Além da lei do uso e do desuso, o Lamarck trabalhou com a lei da herança dos caracteres adquiridos, que vem a ser o quê? Que as modificações que ocorreram nesses seres vivos, como por exemplo o aumento do pescoço da girafa, como consequência da lei do uso e do desuso, são transmitidas para as possíveis e sucessivas gerações, né, futuras. E aí essas características são vistas em toda a população e faz com que surjam novas espécies, né? Mas houve algumas falhas nessa questão das ideias, que tornaram um pouquinho falha a sua teoria. A lei do uso e do desuso não é válida para todos os órgãos, né? Ela trabalha mais com a parte muscular, que são estruturas que sofrem atrofia e desenvolvimento. E o segundo ponto, que é a segunda lei, a lei da transmissão das características adquiridas, não é válida para todas as circunstâncias, né? Porque os seres vivos não transmitem as características fenotípicas, só o material genético. Então, nem tudo que o Lamarck pensou, até porque ele não tinha tanta base científica, foi comprovada. Mas foi o pontapé inicial para vir o nosso segundo. Então, teoria de Lamarck, teoria do uso e do desuso, explica que alguns órgãos que são pouco utilizados durante a vida, com o passar do tempo atrofiam e perdendo suas funções. E se você usar muito, ele se desenvolve. Teoria das características evolutivas foi o que eu falei. À medida que você tem as modificações, elas são transmitidas para as próximas gerações. Aí agora a gente vai vir com o darwinismo, né? Que é Lamarck, o ambiente causa transformação. Ele leva a transformação. E para Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Ou seja, os selecionados, né? Eles vão ser transformados, vão sofrer com as transformações. Quem não se adaptar, morre, para Darwin. Então, aqui é o exemplo das girafas. As de pescoços compridos conseguiram sobreviver, de pescoço curto não sobreviveram, para Lamarck. Darwin, desculpa. Agora vamos falar da teoria dele. Ele era um naturalista, né, que antigamente não tinha tantas funções, que viveu que nasceu quando o Lamarck começou a estudar, ou seja, quando ele veio, já pegou as ideias de Lamarck. O Darwin ficou conhecida como a sua teoria, né, que ele deu um avanço muito grande para a parte de evolução, e
ele trabalhou muito com a parte de seleção natural e ancestralidade comum. Ancestralidade comum é todo ser vivo, quer dizer, né, em algum momento do passado teve algum ancestral comum. Então, a gente parte de um ancestral comum, basicamente. Seleção natural, a sobrevivência de um ser, um indivíduo, bem como o sucesso reprodutivo, ele vai depender da adaptação desse ser ao meio, né, que ele está vivendo. Então, basicamente, é isso. A seleção natural, ele foi um dos fundamentos da biologia de hoje, né, principalmente da parte de evolução, para explicar o processo evolutivo entre seres vivos. E uma outra coisa que eu ia falar Darwin também sofreu algumas críticas, né? Nem tudo é perfeito. Ele não tinha tantos exemplos concretos, né, e atuais da evolução naquela época. E ele não conseguiu explicar as causas da diversidade na mesma espécie, que é chamada diversidade intraespecífica. Como exemplo, a gente tem os tentilhões de Galápagos, que são as mesmas espécies, porém eles tinham características distintas. Como é que tem essa diversidade na mesma espécie, né? Por que ele não conseguiu? Porque você não tinha o conhecimento da parte genética ainda. E aí a parte genética ela vem mais alguns anos depois para agregar essa parte de gene e mutações que podem explicar essa diversidade na mesma espécie. Então, assim, mas ele evoluiu muito, né? Desenvolveu bastante essas teorias evolutivas. E aí agora a gente vai falar sobre as teorias evolucionistas do neodarwinismo, que usou a teoria de Darwin como base e mais as descobertas genéticas. E aí ele trabalha com alguns pontos que já foi visto por Darwin, mas agrega outros para poder conseguir explicar tudo. E aí, como eu falei, no século XX surgiu a genética, se desenvolveu, aí viu a parte de estudos de hereditariedade, e aí chegou-se a essa teoria moderna da evolução, o neodarwinismo. E aí ela vai trabalhar com 5 pilares ou fatores principais: mutação, né? Recombinação gênica, seleção natural, migração e deriva gênica. A mutação, ela tem a ver com o aumento da variabilidade genética junto com a recombinação genética. São fatores que vão aumentar a variabilidade. E os outros 3 fatores, eles não vão aumentar nem diminuir, mas vão agir na variabilidade. A mutação e a recombinação juntas e misturadas são responsáveis pela origem de novas variações hereditárias, o que explicaria a diversidade da mesma espécie. Então, novos alelos e novas combinações são possíveis, garantindo que os novos seres, os indivíduos de cada espécie, sejam geneticamente diferentes, ou seja, aumenta a variabilidade genética. Aí, como eu falei, a gente tem a seleção natural, que é os mais aptos sobrevivem, que é a questão que a gente estava falando do Darwin, né? E aí o Darwin, ele trabalhava muito nesse sentido. A migração, de acordo com o ambiente, também é a parte que seleciona. A migração, ela também provoca, faz com que uma espécie saia de um local para outro, se adaptando àquela nova realidade. E aí vai mexer com a questão da seleção natural. E a deriva gênica, ou oscilação genética, ela é um mecanismo que vai causar mudanças aleatórias, né, na frequência dos alelos, que é o que garante uma característica dos olhos, por exemplo, em pequenos grupos. E aí, por exemplo, as condições do clima e junto com essa parte genética, junto com as condições ambientais, fazem com que hajam aumento de consanguinidade ou diferenciação genética. E lembrando, né, e pode mexer com essa parte de redução ou aumento de variabilidade genética, a deriva genética. E os eventos migratórios, dependendo, podem diminuir ou aumentar a frequência de um alelo. Então, ela interfere também com a parte de variabilidade genética nesse sentido. E uma coisa que eu esqueci de falar, a deriva genética, ela pode levar a uma fixação de um alelo e a exclusão de outro, de acordo com as mudanças ambientais. Então, a seleção natural, que é o que todo mundo trabalhou, né, que o Darwin trabalhou,
o ambiente vai realizar a seleção. E o ambiente pode modificar sim. Ele pode levar a seleção e modificar aquele ser para ele se adaptar. Os mais bem adaptados têm mais chance de gerar descendentes e sobreviver. E aí, você tem aqui, desculpa que minha cachorra agora vai latir, não dá pra gravar com ela, gente, só botando uma rolha. Enfim, aí a gente tem o neodarwinismo, trabalha com a paleontologia, que são os estudos dos fósseis, a sistemática, que é a parte que estuda a nomeação dos seres vivos, e a genética, que é a parte de seres comum. E aí a parte genética, tudo junto e misturado, conseguiu agregar todas as ideias do neodarwinismo. Só lembrando que a mutação e a recombinação genética, ela permitem a variabilidade. E aí a seleção natural permite, tanto a seleção natural como a variabilidade genética permite que aquele ser se adapte àquele ambiente. Para fechar, existem mecanismos adaptativos, como por exemplo, eu peguei o inseto. Os dois principais mecanismos adaptativos são a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é uma estratégia, né, que algumas espécies elas fazem de forma que elas consigam se esconder em um meio para se proteger, né? Então são seres que vão se proteger de predadores. Ou, por outro lado, para capturar. Um exemplo aqui é o inseto, ele está camuflando naquele ambiente. E o mimetismo são características de adaptação, né, que ele desenvolveu, e o organismo ele tenta imitar outro indivíduo, ou seja, aqui ele imita o meio, aqui ele imita outro indivíduo quando ele é ameaçado, ou quando ele quer atacar também. Agora falando de especiação, que é a formação de novas espécies de seres vivos, você tem a anagênese, que é numa mesma espécie, e a cladogênese em populações distintas. Populações diferentes originam novas espécies. Eu tenho duas populações que vão fazer a diferenciação em duas espécies diferentes, né? Então, você pode ter várias anagêneses para formar uma cladogênese, por exemplo. Então, aqui um ratinho desenvolveu uma nova espécie. Aqui eu tenho duas espécies e eu formo duas espécies diferentes. Então, normalmente, a parte evolutiva trabalha muito com a questão da cladogênese, né? Dificilmente a anagênese, porque ela não consegue ocorrer de forma isolada. Agora meu cachorro ficou quieta, né? Graças a Deus. Faz igual a Inês Brasil, graças a Deus que ela ficou quieta. E agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de especiação. Então, como eu estava falando, que eu quase me perdi, na maioria das vezes ocorre a cladogênese para chegar ao que a gente tem hoje das espécies diferentes. Por isso que a gente tem várias espécies. Só que a especiação, ela pode ser de várias formas, né? E aí, você tem a especiação alotrópica, que ocorre isolamento geográfico, e aí as populações, elas vão se reproduzir, a população que ficou aqui se reproduz de uma forma, essa se reproduz e formam duas espécies distintas. A alo vem de outro lugar, então, isolamento geográfico. Você tem também a questão do parapátrica, né? O que vai acontecer? A parapátrica vai formar híbridos, né? E você tem uma população de híbridos que vai ter uma distribuição contínua ao lado de pátrica e lugar. Então, nessa especiação parapátrica, você ocorre em uma área geográfica contínua e as espécies divergentes apresentam distribuições próximas. Não há barreira geográfica e você vai ter um impedimento no fluxo gênico, criando um momento que vai ocorrer a formação de uma zona híbrida ou formação de híbridos. Então, eles estão se reproduzindo, mas ocorre alguma disfunção no ambiente que ocorre a formação de híbridos e aí você acaba gerando depois uma nova espécie. Já a simpátrica é a parte de isolamento reprodutivo. As populações, elas vivem, mas elas não se cruzam. Então, geneticamente, vai acontecer um isolamento reprodutivo. E aí, mediante um indivíduo não se reproduz com o outro, vai chegar um momento que vai ocorrer seleção de parceiros, né? E vai haver um isolamento total, formando duas espécies. Você vê que, normalmente, você tem duas espécies aqui que se separaram, aí você vai ter de forma
heterogênea, a distribuição delas, duas populações distintas. Então, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo e aqui formação de híbridos. De qualquer forma, todas essas três formas vão gerar novas espécies, né? E aí, a gente falou do criacionismo e evolucionismo, né? Que tem bases diferentes, uma é base religiosa e outra base científica, e a parte de evolucionismo vieram as teorias. A gente veio com Lamarck, lei do uso e do desuso, da herança dos caracteres adquiridos, passamos por Darwin, que fala da parte de seleção natural, e o neodarwinismo, que pega tudo que o Darwin fez e junta com os estudos genéticos e bioquímicos que vieram posteriormente. E aí consegue falar por que você tem diferenciação em espécies diferentes, interespecíficas, e a variabilidade intraespecífica, que a gente vai ter todos esses estudos que a gente falou aí, todos esses pontos. A mutação é a recombinação genética, aumentando a variabilidade genética. Você tem a questão das derivas genéticas, que são variações aleatórias que acontecem no nosso DNA, nossos alelos. A gente tem a parte de migração, que você pode aumentar, pode causar um isolamento geográfico, como, por exemplo, a especiação, que é a nova formação de espécies. E você tem, eu esqueci o outro, a pessoa está ficando velha mesmo. E você tem a parte de seleção natural, né, que justamente foi o que o Darwin defendeu, que a espécie ela pode propiciar essa variabilidade ou não, dependendo da necessidade daquele indivíduo para sobreviver. E basicamente a parte de evolução é essa. A gente tem que ver que demora anos para a gente chegar a esses estudos, e a gente teve que unir várias áreas para poder chegar a tudo que a gente sabe hoje, e que foi visto no neodarwinismo. Uma boa semana de aula para vocês. Espero que fique algum conteúdo, embora seja corrido, né? Mas a gente tentou fazer alguma coisa de maio para cá. A gente ficou com menos tempo, mas a maioria dos assuntos eu acho que foi conseguido abordar. Então, uma boa semana de aula para vocês, bons estudos, e acho que daqui a pouco boas férias também.